Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Mika. No vídeo de hoje eu vim trazer a indicação de um livro que eu simplesmente amei, que é Practice Make Perfect. Esse livro da Sarah Adams é uma espécie de spin-off da série When in Home e é aquela vibe de livro de cidade pequena, de found family, com clichês que a gente ama. E se você é do tipo que gosta de comédia romântica, mas sem um hot, já tinha se interessado muito por When in Home, que é um livro que eu sempre indico aqui pra vocês, com certeza vocês vão amar muito essa continuação. Então se você gosta de vídeo assim, se você gosta de resenha, de indicação de comédia romântica, deixa aí o seu like, não esquece de se inscrever neste canal. Bora então conversar sobre esse livro. Practice Makes Perfect, então é o segundo livro, como falei pra vocês, que se passa em Home, no Kentucky. Apesar da autora não falar que é um spin-off, que é uma continuação, mas já que se passa no mesmo universo e tem os personagens transitando entre as histórias, eu já digo pra vocês que é sim um spin-off, então se vocês tiverem muito interesse em ler esse livro, eu indico que vocês comecem por When in Home, porque assim vocês vão entender um pouco mais da dinâmica da cidade, da personalidade de cada irmão e assim ficar um pouco mais por dentro da história. Mas bora então começar falando do livro em específico, que é o Practice Makes Perfect, que se fosse traduzido de forma literal seria A Prática Traz a Perfeição. E é um livro que vai explorar bastante isso, porque nós vamos conhecer aqui a Annie Walker, que é a irmã caçula do nosso protagonista do primeiro volume, que é conhecida por todos como Annie Santinha. Ela é dona da floricultura da cidade e ela nunca teve nenhum relacionamento. Por ser muito tímida, doce, meio quietinha, a Annie ela não tem muitas experiências com o sexo masculino, mas ela acredita que chegou a hora de casar, de formar uma família, e ela entra de cabeça no mundo dos encontros procurando o par ideal. O problema é que como ela não tem tanta experiência assim e sendo tanto ansiosa socialmente, o encontro acaba não saindo do jeito que ela gostaria, ela acaba travando, a conversa fica um tanto estranha e ela acaba entreouvindo uma conversa entre o seu encontro daquela noite, dizendo para outra pessoa no telefone que ela era uma pessoa chata, que ela não era interessante apesar de ser bonita. E isso magoou profundamente a Annie, deixa ela com a autoestima lá embaixo e ela fica completamente arrasada, sem saber se ela continua com a ideia de encontrar um marido, porque aparentemente ela não foi feita para namorar. E é aí que vai entrar o Will Griffin nessa história. O Will é guarda-costas da Amélia, a cunhada da Annie, que vai se casar com o irmão dela, e ele está de volta à cidade para fazer a guarda da Amélia até que ela se case. Sendo bad boy tatuado e muito mulherengo, o Will nunca quis saber de relacionamento, ainda mais quando ele veio aí de uma família bastante disfuncional. Os pais dele não tiveram um casamento muito legal e isso respingava muito nos filhos, sendo ele e o irmão dele, e é por isso que ele leva essa vida de que não vai se prender, de que o amor não é para todo mundo, e para ele tá tudo certo, a vida de solteirice é o que ele sempre quis. Mas ele não contava com o Annie Walker aí na sua vida. Desde o primeiro momento em que eles se encontram lá no primeiro livro, já tinha rolado um clima entre eles, mas conhecendo a reputação dela na cidade, né, sabendo que ela é uma mulher ali pra casar, uma mulher direita, digamos assim, ele nunca quis se envolver com ela porque ele sabia que ele não tinha nada a oferecê-lo. Só que aí é que tá, a Annie, ela tá tentando procurar um marido, mas ela não tem experiência e ela quer aprender a paquerar, a sair em encontros, a perder essa fobia social, esse medo de conversar. E o Will é a pessoa mais paqueradora que todo mundo conhece. Então ele seria perfeito aí para ser o seu professor, para ensiná-la a arte dos encontros, né, e aprender aí a paquerar. Então a Amélia, a cunhada da Annie, acaba mexendo os pauzinhos e fazendo com que o Will aceite ajudá-la. Só que vocês já imaginam que essas lições vão acabar se desencontrando um pouco, eles vão sair aí muito da zona de conforto e vão perceber que talvez eles não estejam só treinando, talvez eles estejam se apaixonando um pelo outro. Mas estamos falando de duas pessoas completamente opostas. Será que essa história pode ter um final feliz? Será que o Will vai deixar o passado, as mágoas de lado e vai enfim se entregar ao amor? E a Annie, será que enfim vai conseguir perder o seu medo de namorar? Bom, gente, esse é basicamente um enredo de Practice Makes Perfect e é simplesmente maravilhoso. Eu já tinha uma certa expectativa para esse livro porque eu amei o Annie Home, vocês já sabem disso, foi um dos meus livros favoritos do ano. Então, quando a autora lançou esse livro lá na gringa, eu já estava de olho nele, mesmo não sabendo que se passava no mesmo universo do livro anterior. Eu estava, assim, realmente com altas expectativas. E fico muito feliz em dizer que a Sarah Adams conseguiu superá-las. Com a mesma vibe do primeiro livro, de ser aquele romance de cidade pequena, bem cara de interior, onde todo mundo se mete na vida de todo mundo. É justamente isso que a gente vai encontrar nesse segundo volume. Eu confesso que eu não lembrava muito bem das personalidades das irmãs do Noah, né, que é o protagonista de When in Home, porque ele tem 3 irmãs, né, sendo a Annie, a caçula, que é a menina mais doce, a mais introspectiva e que todo mundo vê como uma neném. E é essa reputação que ela quer mudar na cidade, porque ela não aguenta mais ver as pessoas colocarem ela numa caixinha de que ela não faz coisa errada, ela não sai da zona de conforto.
A Anne passou tanto tempo criando essa imagem pra ela de uma pessoa muito tranquila, muito calma, que não dá problema, que chega num momento da história que ela não se reconhece mais, que ela não sabe quem ela é de verdade. E ela fica extremamente chateada quando as pessoas subestimam ela, porque mesmo que as suas irmãs fiquem zoando ela, falando, ai, Anne santinha, a Anne nunca faria isso, ela sente que isso é uma crítica, sabe? Uma limitação pra ela. Ela entende como se fosse uma ofensa e não como um elogio. E ela vai ganhando a sua força, vai descobrindo aí, né, o seu potencial ao longo da leitura de uma forma muito gradual, muito natural também, porque não é da noite para o dia. E também com a ajuda do Will, né, que vai mostrar aí pra ela tudo que ela tem a oferecer pro mundo, mostrando que sim, ela pode ser rebelde, que ela pode fazer coisas impensadas e continuar sendo a Anne santinha. E eu amei ela, gente. Achei ela muito fofinha, muito divertida. Eu gosto muito de personagens que estão se descobrindo. Eu acho que é interessante na história quando a autora consegue desenvolver isso bem. E a Anne não me decepcionou. E diferente de algumas outras protagonistas que eu tenho lido recentemente, a Anne, ela não é bobinha, ela não é pamonha. Sim, ela não tem muitas experiências, ela ainda é virgem. Então, tem algumas coisas que ela nunca fez na vida dela. Mas ela não é inocente a esse ponto, entendeu? Naquela personagem que você fica, nossa, que menina boba, que menina, sei lá, lesada. Não, muito pelo contrário. Ela sabe a força que tem, a garra que ela tem, e ela quer mostrar isso pro leitor ao longo da leitura. Então eu gostei muito disso, porque o desenvolvimento dela, como eu falei, é realmente muito gradual. E o que falar do Will, gente? Eu amei demais. Vocês não estão entendendo o quanto eu amei. Eu já tinha gostado muito do Noah no primeiro livro, mas esse daqui, gente, o Will, ele me cativou do início ao fim. O Will é aquele bad boy tatuado que tem aquela reputação, mas apesar disso, a gente sabe que ele esconde ali suas fraquezas debaixo de toda essa pele. Eu vejo ele como um grande urso, sabe? Aquele ursão que quando você abraça é todo fofinho. Ele tem aquelas questões, como falei, em relação ao amor, a relacionamentos, porque os pais dele, que eram muito tóxicos, acabaram, né, manchando a visão que ele tinha aí de relacionamentos saudáveis, e ele acredita que ele não pode namorar porque ele pode ser igual aos pais. E ao longo da leitura, esses medos, né, dele ficam muito evidentes, principalmente no final, quando ele precisa decidir se ele quer ou não ficar com a Anne. E, gente, sério, que momentos fofos, momentos ternos, onde ele descobre que sim, ele pode amar, que ele é amado. E tem uma cena específica em que ele recebe um abraço e, nossa, você sente o peso, sabe, saindo dos ombros dele. Porque no final era só isso que ele só queria um abraço, ele só queria se sentir aceito, sabe? Então, assim, o Will, ele pode parecer um bad boy, mas no final ele é aquele cara que vai te ajudar, sabe? Então, assim, o Will, ele pode ser aquele bad boy por fora, mas por dentro ele é uma manteiga derretida. E desde o primeiro momento ele tá super de 4 pela Anne, ele já mostra ali que tem uma certa atração por ela, mas ele fica naquela de que, eu não vou me apaixonar, ela não tem esse poder, só que a gente sabe que ele já estava rendido, que ele já está de 4, e ver ele percebendo isso é bem interessante ao longo da leitura. Uma coisa legal que eu gostei deles é porque, mesmo sendo tão diferentes entre si, eles se dão muito bem. Como eu falei, o desenvolvimento do relacionamento deles é muito legal de acompanhar, é muito fofo, é gradual, é carinhoso também. Fica muito claro, tá, desde o primeiro momento, que eles têm visões diferentes. Como eu falei, o Will, ele não quer um relacionamento e a Anne tá procurando um marido, ela busca ali a ajuda dele já com essa intenção. Então, quando eles começam, né, a borrar as linhas que eles colocam de limite entre eles, quando eles começam a ficar, eles são muito sinceros um com o outro. A Anne fala, olha, eu quero casar. E ele fala, olha, eu não quero relacionamento. Então, eles admitem que estão gostando do outro, mas que pelo fato de terem objetivos diferentes, eles não poderiam ficar juntos. E eu achei isso super legal e bem interessante, porque a autora, ela conseguiu mostrar um amadurecimento muito grande nessa relação, deles conversarem sobre os seus sentimentos, deles se abrirem e ver que talvez não daria certo justamente porque eles são muito diferentes um do outro. É claro que a gente vai ter toda aquela cena do gesto romântico, onde ele percebe que não pode viver sem ela, mas até esse ponto de eu tô citando aqui pra vocês, eu achei muito legal, porque a autora, ela desenvolveu um casal realmente muito maduro. E querendo ou não, que traz um ponto, né, que já foi repetido aí no primeiro livro, porque o Noah e a Melly eram também pessoas completamente diferentes, ele morava na cidade, né, e ela é uma estrela do pop que tá 24 horas fazendo um turnê, cantando, gravando música, então são estilos de vidas completamente diferentes, e a autora, ela já tinha mostrado muito disso no primeiro livro, e ela também trouxe mais ainda desses opostos que se atraem no segundo. E eu gosto muito da forma como a Sarah consegue desenvolver tudo de uma maneira natural, sem parecer forçado demais, sem parecer, ai, nossa, é super cara de comédia romântica. Não, você termina o livro sabendo que é um romance que poderia acontecer sim na vida real, que não é nada inatingível. Mas tudo isso só funciona por causa da escrita dela, por causa do desenvolvimento que ela traz, que eu simplesmente amei. Assim como no primeiro livro, que eu também favoritei, esse também me encantou do início ao fim. Eu achei os personagens maravilhosos. Traz esse ar de cidade pequena, de cidade do interior. Tem cenas divertidíssimas,
lindíssimas, bem carinho de filme de sessão da tarde. Os personagens são muito fofos, carismáticos, né? Os protagonistas, eles te encantam desde o primeiro momento. Não temos hot, que é uma coisa que eu não sinto falta nos livros da Sarah, sabe? Porque ela escreve tão bem todo o resto, que não é uma coisa que você fica, nossa, poderia ter um hot. Não, aqui eu não senti falta, porque pra mim ela conseguiu entregar tudo aquilo que eu esperava do livro e me surpreendeu de uma forma muito positiva. Então não senti que ficou faltando alguma coisa. Provavelmente, né, pelo que eu entendi, a autora vai escrever mais 2 livros pra contar a história das outras irmãs, da Anne e do Noah. E eu acho que o próximo livro é da Madison, tá? Eu acho que a autora já deixou meio que uma palhinha aí do que ela vai preparar no próximo volume. Estou super animada e espero muito que a autora lance o quanto antes, porque eu amei esse segundo volume, amei o primeiro e eu acho que a Sarah Adams é uma autora que encanta na sua simplicidade. Sabe aquelas comédias românticas que não prometem, mas entregam tudo? É exatamente isso pra mim os livros dela. Agora me conta se você já leu esse livro, se você gostou, se você também já leu Emily Home, quero muito saber o que vocês acham da escrita da Sarah Adams e se você espera que ela venha aqui pro Brasil mais vezes. Então é isso, gente. A gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!